Dificuldade em estruturar um bolo de festa? Calma. Você pode estar pensando assim, Dani do céu, não consigo estruturar um bolo de jeito nenhum, meu bolo fica feio, é recheio que vaza, minha massa nunca dá certo, é um problema, eu estou pensando até em desistir. Calma, porque tem 4 pilares que pode te ajudar nisso e você vai fazer bolos com muita facilidade e praticidade. E o quarto pilar é o que vai te ajudar a destravar sua criatividade para você fazer bolos de festa perfeitos, bonitos, que vai encantar as pessoas e seus clientes. O primeiro pilar, antes de você começar a sair fazendo bolo, você tem que entender que tipo de bolo que você quer fazer. Então, por exemplo, qual o tipo de bolo que eu quero oferecer ao meu cliente? Ah, Dani, eu quero oferecer um bolo de casamento, eu quero oferecer um bolo para aniversário, um bolo de formatura, de 15 anos, de Páscoa, de Natal, enfim, todas as ocasiões. Beleza. Conseguiu fazer, entender que tipo de bolo que você quer oferecer, você vai pensar no segundo pilar, que é escolher a massa certa para aquele tipo de bolo, aliada ao recheio correto para aquele tipo de bolo que vai trazer sabor e principalmente estrutura para o seu bolo. Sim, porque existe a massa correta para o recheio correto e para o tipo de bolo que você deseja fazer. Então, por exemplo, eu ensino aos meus alunos vários tipos de métodos de preparo de massa. Então, a gente tem lá método cremoso, tradicional e reverso, método espumoso, método direto, enfim. E eu preciso saber qual é a diferença entre os métodos e saber executar os métodos para que eu consiga realmente definir a massa correta. Mas, por exemplo, o método cremoso tradicional, ele é feito a massa amanteigada, que é que a gente começa a fazendo esse método colocando o açúcar com a manteiga na batedeira e vindo com os outros ingredientes. E aí a gente tem uma massa amanteigada maravilhosa feita pelo método cremoso tradicional. A massa amanteigada, ela é uma massa bem estruturada, e serve, por exemplo, para bolos altos. E é a minha massa preferida aí dos meus alunos também. Escolhendo a massa e o recheio certo, você vai para o terceiro ponto que é fundamental você saber, é ter planejamento das suas etapas. Sim, para cada etapa que a gente for fazer, da massa, do recheio, da montagem, da decoração, a gente precisa seguir um processo, ter um passo a passo, respeitar tempo de processo, tempo de descanso, para que seu bolo fique perfeitamente estruturado. E você não tenha nenhum risco aí, por exemplo, no transporte, para que o seu bolo chegue inteiro na festa, que é o principal. Isso é um alívio. Quando você entende esses processos, você não vai mais ter problemas com seu bolo de festa. E, inclusive, você que acha que é dom, né? Não é dom, é técnica. Eu tenho muitas alunas que não sabiam nem fazer uma massa de bolo. E hoje elas fazem bolos, assim, maravilhosos, lindíssimos. E aí, claro, a gente entra no nosso quarto pilar, que é a decoração, a parte que a gente mais ama fazer. E a gente não pode deixar de falar em decoração e não falar de buttercream, que é a cobertura que eu utilizo, que é feita somente com 3 ingredientes, ovos, açúcar e manteiga, que deixa os nossos bolos num outro nível, num outro patamar de sabor, de beleza, de inovação. E como dizem meus alunos, buttercream é vida. E com o Buttercream, você vai conseguir fazer decorações inovadoras, ter repertório para oferecer aos seus clientes, fora a praticidade, porque Buttercream nunca é receita perdida, dá para congelar, dá para colorir, saborizar com o que você quiser. É incrível e a hora que você começar a trabalhar com Buttercream, você não vai querer saber de mais nada nessa vida. E você deve estar se perguntando, né? Será que isso é para mim? Será que eu vou dar conta? Eu estou sem muito tempo, enfim. Mas se você está assistindo esse vídeo agora, e eu sei que as pessoas que assistem meus vídeos são pessoas comprometidas, são pessoas que buscam se atualizar sempre e aprimorar os seus conhecimentos. E pensa comigo, né? Quanto tempo a gente não gasta pegando receitas aleatórias de internet, né? Gastando ingredientes na nossa cozinha e tempo. Então a gente acaba gastando dinheiro e tempo, porque a gente joga um monte de ingrediente fora e tem que refazer todas as nossas receitas. E a gente, com isso, acaba achando que a gente não é capaz. Então, se você quer viver realmente de bolos de festa altos e decorados, quer ter a sua independência financeira, trabalhar da sua casa, você precisa seguir um método, um passo a passo que vai te direcionar daqui para frente. E não correr o risco de você ficar frustrada, de não conseguir vender seus bolos, dos seus bolos ficar ruins, feios. Você já perdeu muito tempo por não se profissionalizar. E quando você fizer isso, seguindo um passo a passo,
seguindo um método, você vai conseguir atrair clientes, você vai conseguir ser valorizada e reconhecida pelo seu trabalho, você vai conseguir trabalhar com aquilo que ama exclusivamente, e isso é simplesmente maravilhoso. Agora, se você quer estar pertinho de todas essas informações, se aprofundar ainda mais, clica lá no link da minha bio, que vai ter um monte de coisas lá para você se aprofundar ainda mais nesse assunto.